Senhor, eu pediria que os irmãos abrissem em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. A partir do versículo de número 28. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu pediria que os irmãos lessem comigo até o versículo 44. Atos dos Apóstolos 27 e 28. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Todos, é até o 34, todos. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Pai bendito, Tu és o Deus do livramento. Cremos na Tua graça, no Teu poder e nas Tuas promessas. Por isso, fala-nos conforme a Tua vontade nesta noite, em nome de Jesus. Podeis sentar com alegria. O Ítalo pede oração por sua mamãe, a irmã Rose, que está enferma, tá? Então os irmãos, em suas orações pessoais, orem pela irmã Rose. Amados, nós temos agora, já com um pouquinho de saudades, né? Que nos despedir de Atos dos Apóstolos. Foi uma jornada abençoada, amém? Foram meses aqui de muita bênção, né? Caminhamos por toda a história da igreja primitiva, na perspectiva de Lucas, e hoje nós estamos nos encaminhando para o final deste livro. Se a gente for para o último versículo de Atos, o último versículo não conclui o livro. O último versículo diz assim: pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. O texto está concluindo o livro de Atos, dizendo que o apóstolo Paulo esteve em Roma, preso numa prisão domiciliar, mas ele não tinha impedimento algum. Embora em Roma, ele tinha liberdade para pregar o evangelho. Os da casa de César ouviram o evangelho. E para que a gente possa estar contextualizado sobre este momento de navegação do apóstolo Paulo, eu quero lembrar os irmãos que na quinta passada nós deixamos Paulo em Cesareia. Em Cesareia, Paulo estava preso porque os judeus perseguiram ele em Jerusalém, e o centurião, buscando livrá-lo, levou ele até Cesareia. Os irmãos conhecem isso muito bem. Estando em Cesareia, ele passa 2 anos em Cesareia. O governador que estava sob a tutela de Cesareia, liderando Cesareia, era o governador Félix. Saindo ele, assume o governador Festo. E o governador Festo, quando assume, tem então ciência do caso de Paulo. E tendo ciência do caso de Paulo, escuta Paulo, ouvindo Paulo, não vê mal algum em Paulo, porém, como ele era novo governador, ele vai até Jerusalém, conversa com os líderes. E quando ele conversa com os maiorais em Jerusalém, eles propuseram a Festo que entregasse a Paulo. E ele, querendo, de alguma forma receber alguma notoriedade política, intenta no coração entregar Paulo. Paulo então apela para César. Quando Paulo apela para César, Festo não tem outra coisa senão enviá-lo para Roma. E aí agora Paulo está destinado a ir no próximo navio em direção a Roma.
Nesse ínterim chega o rei, e o nome do rei naquela época era o rei Agripa. E quando o rei Agripa chega para visitar o governador Festo, a escritura diz que Agripa escuta de Festo a história de Paulo, depois escuta Paulo e diz: se ele não tivesse apelado para Roma, eu libertaria ele, porque nada ele fez que nós viéssemos a condená-lo. Porém, o apóstolo Paulo já tinha apelado para Roma e já era propósito de Deus que ele fosse em Roma, pois Jesus havia prometido que ele iria para Roma. E aí a Escritura Sagrada diz que Paulo, juntamente com 276 pessoas, é colocado no navio junto com o centurião. E por que o centurião tem que ir? Porque haviam muitos presos. E por que eles iam para Roma? Porque haviam presos políticos, como o apóstolo Paulo. Era um preso que estava sendo acusado de sedição, mas haviam outros presos que estavam indo para Roma para serem condenados, para serem jogados no Coliseu e para servirem de alimento para as feras. Então, havia o divertimento em Roma, que era ver as pessoas sendo lançadas às feras, sendo lançadas aos gladiadores e sendo mortas. E essas pessoas eram pessoas condenadas em todo o Império Romano. Então, dentre esses 276 homens, haviam pessoas que estavam indo para Roma, caminhando para a morte. E Paulo estava com eles. Quando o barco está prestes a zarpar, o apóstolo Paulo diz assim: não é bom que a gente vá, porque se a gente for, nós vamos ter algum problema. Nós temos que ter atenção. Porque que Paulo diz isso? Porque Paulo tinha bom senso e já havia passado de 15 de setembro. E no primeiro século, depois de 15 de setembro, ninguém deveria navegar. Só deveria voltar a navegar a partir de janeiro ou fevereiro. Porque de 15 de setembro até o final de dezembro, o mar estava revolto. E o apóstolo Paulo diz: não é bom que a gente navegue. E aí o que é que o centurião faz? A escritura diz que o centurião que ia cuidando dos presos se aproxima do senhor do barco, do mestre do barco, e diz assim: o que você tem para me dizer? E o mestre do barco diz: não, o tempo está bom, está agradável, está interessante, não vai ter problema não, dá para a gente ir. E aí ele vai a um outro, que era um marinheiro responsável pela embarcação: o que você acha? Eu também concordo que a gente tem que ir. E aí, como haviam 2 contra 1, ele preferiu ficar com a maioria. E a escritura diz que quando eles começaram a navegar, diz a escritura que de repente eles se colocaram em uma situação extremamente densa, porque sem que eles esperassem, se levantou uma grande tempestade. Essa tempestade foi tão densa que durante 14 dias eles não viram a luz do sol. Você já pensou? 14 dias o barco sendo lançado, a proa do barco sendo lançado no vendaval, e durante 14 dias eles não viram a luz do sol. Foram 2 semanas de tribulação, 2 semanas de densas e grandes tribulações. E sabe o que a Escritura Sagrada diz? É que eles começam a se desesperar. E aí o Paulo recebe uma visita. Ele diz assim: o anjo a quem eu pertenço veio a mim, é Jesus. E aí o que foi que Jesus disse para Paulo? Ô Paulo, tem bom ânimo. Ó, coisa boa, né? Nenhum fio de cabelo desses homens vão se perder. E aí nós vamos caminhar nesse texto e nós vamos ouvir o que Paulo diz para esses marinheiros. Para que, estou vendo ali meu amigo Alfredo, um prazer, viu? Uma alegria. Para que estes marinheiros estivessem em paz e pudessem então cumprir a promessa e receber de Deus a promessa que o Senhor havia feito a ele. Tá certo? Então a gente vai caminhar e eu queria que nós pensássemos um pouco sobre quais são as lições que nós aprendemos na jornada da vida. Quais são as lições que nós aprendemos quando observamos de forma detalhada esse navegar? Quais são as lições que nós aprendemos utilizando como figura a navegação de Paulo de Cesareia à ilha de Malta? Nós precisamos fazer isso porque isso é feito em toda a historicidade. John Bunyan escreveu um livro, ou John Bynoe escreveu um livro chamado O Peregrino. E neste livro que ele escreve, ele conta a história de um peregrino, de um viajante. O reino de Deus é retratado a partir da perspectiva de um viajante. Obviamente nós não vamos chegar nem próximo do que foi John Bunyan, mas nós vamos pensar sobre o reino de Deus na perspectiva de um navegante.
de um navegante. E o apóstolo Paulo nos ensina algumas preciosidades nesse texto. O apóstolo Paulo, a partir de sua vida, de seu ministério e da forma como ele trata a tempestade, ele nos ensina algumas preciosas lições. E eu queria conversar com vocês sobre elas. Se você puder deixar sua Bíblia aberta, vai ajudar, tá certo? A primeira coisa que nós precisamos estar atento é o comportamento dos ventos. Atos 27:4, a Bíblia diz assim: e partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E aí veja no versículo de número 10 o conselho de Paulo, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Não somente para a carga, mas também para a nossa vida. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Observando segundo a ótica e segundo a perspectiva de Deus, é melhor não navegar. O que é que Paulo está nos dizendo? Nós precisamos ter controle sobre as coisas que nós não podemos controlar. Olha o que Paulo está dizendo. Se a gente não pode controlar a tempestade, então vamos controlar a embarcação. Se a gente não pode controlar os ventos, então não vamos zarpar. Nós temos que ter controle sobre aquilo que nós podemos controlar. Porque existem determinadas coisas da vida que são descontroláveis e que não cabe a nós tomar a decisão e o controle e as rédeas dessa tal coisa. Porque a gente pode definir a hora da embarcação sair, mas ninguém define a hora da tempestade começar ou terminar. Então Paulo está dizendo: controle aquilo que você pode controlar. Agora nós precisamos, enquanto crentes em Jesus, ter cuidado com extremos, porque às vezes nós somos controladores demais. Nós somos tão controladores que não temos a coragem de correr riscos. Às vezes nós somos tão controladores que nós tememos as coisas mínimas. Nós somos tão controladores que nós sufocamos a vida dos nossos filhos, do cônjuge. Temos que ter controle? Sim, temos que ter controle. Mas até o controle em excesso é doença. E Paulo está nos ensinando inicialmente, nós precisamos ter controle daquilo que a gente precisa controlar, mas esse controle precisa ser equilibrado. E Paulo tinha um controle equilibrado. O controle de Paulo era tão equilibrado que quando o centurião se aproximou do mestre e disse assim: vamos, se aproximou do marinheiro e disse: vamos, e eles disseram: vamos, o apóstolo, então vamos. Paulo tinha controle para aconselhar, mas ele também tinha controle e consciência que o Deus que havia revelado a ele que eles teriam problema, era poderoso para livrar a vida deles dos problemas. Você tem que controlar? Tem que ser cuidadosa? Tem que ser cuidadoso? Tem, mas existem coisas na vida que você não pode controlar, e aí você precisa confiar no Deus que cuida da sua casa, que cuida dos seus filhos, que cuida da sua família e que tem te concedido livramento até hoje. Se está em nossas mãos controlar, que façamos, mas o que a gente não consegue controlar, a gente coloca nas mãos de... Martin Luther King diz: coloquei muitas coisas nas minhas mãos, e todas as coisas que eu coloquei nas minhas mãos se perderam, mas nada do que eu coloquei nas mãos de Deus se perdeu. Quando você não tiver o controle sobre determinada situação, coloca nas mãos de Deus, porque Deus tem o controle da história, Ele é Senhor de todas as coisas. Robert Murray, ele disse uma coisa interessante. Com 29 anos de idade, um dos maiores pregadores da história do cristianismo, com 29 anos de idade, estava sucumbindo e morrendo, porque não cuidou da saúde. Com 29 anos de idade, estava morrendo, tendo um coração cheio de mensagem de Deus, e uma mente impactada pela verdade do Evangelho. Com 29 anos de idade, aproximaram-se de Robert Murray e disseram: Robert,
Tu és um homem tão sábio, mas tu não cuidou do teu corpo, e agora tu estás padecendo. O que é que tu tens para dizer? Robert disse assim: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, e agora não sei o que eu faço com a mensagem. Deus me deu um cavalo e a mensagem. O cavalo era para que eu montasse e entregasse a mensagem, mas eu matei o cavalo, vou morrer com a mensagem. Robert Murray está nos dizendo: Deus nos deu controle sobre muitas coisas, portanto vamos cuidar da saúde do nosso corpo, vamos cuidar da saúde dos nossos relacionamentos, vamos cuidar da integridade dos nossos relacionamentos, vamos cuidar da vida dos nossos filhos, porque a mensagem de Jesus passa por isso. A mensagem de Jesus passa pelo controle que nós temos naquilo que Deus colocou nas nossas mãos para a gente cuidar. A mensagem do Evangelho passa pela saúde da nossa família, passa pelo equilíbrio do nosso casamento, passa pela saúde da nossa igreja e passa pela verdade que é proferida pelos nossos lábios. Robert Murray está nos dando uma grande lição, e todo crente precisa ter guardado no coração essa verdade. E sabe qual é a verdade? Não vamos navegar, porque vai dar problema na navegação. O centurião diz assim: Paulo, eu decidi que vou. Então vamos. Deus vai cuidar da minha vida, Deus vai cuidar da minha história. Seja controlador, sim, mas não a ponto de deixar de depender de Deus, porque você pode controlar todas as coisas na sua vida, mas se o Senhor não guardar a sua casa, em vão vigia as sentinelas. É assim ou não é, irmãos? Você pode pagar a cara a sentinela, pode pagar aquela moto para ficar fazendo aquele barulho chato, o negócio chato, não? Você de noite aquele negócio de noite passando na rua, é uma tribulação. Você pode fazer o que você quiser. Às vezes nós somos roubados dentro de casa. Trancamos as portas, trancamos as janelas, colocamos grades em todas as entradas, mas somos roubados no próprio lar. Quando o marido rouba a dignidade da mulher, quando a esposa rouba a dignidade do marido, é o pior assalto que existe. E existem pessoas que estão sendo assaltadas por aqueles que deveriam cuidar. Mas eu tenho uma palavra do Senhor para a sua vida nesta noite. Existe um Deus que cuida da nossa história. Existe um Deus que cuida das nossas vidas. E Ele nos fez uma promessa: a tempestade vai debater-se, a tempestade vai se levantar, a proa vai ficar em sofrimento, mas você vai chegar do outro lado para a glória do nome de Jesus, porque esta é a promessa que o Senhor nos deu. Segundo lugar, nós precisamos ter atenção com a opinião da maioria. Versículo de número 11. Vamos caminhar na Bíblia. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia o apóstolo Paulo. Tem o conselho de Paulo, que não entende nada de embarcação. Tem o conselho do mestre da embarcação e do marinheiro, ou piloto. Entre o conselho de um ou dois, ele prefere seguir o conselho da maioria. Se dá mal. E Paulo está nos alertando nesse texto: cuidado com o conselho da maioria. Sansão era narizeu de Deus. Eu ia dizer nazireu. É nazireu mesmo, né? Eu disse narizeu, é nazireu. Sansão era nazireu de Deus. Sendo nazireu, ele não podia cortar o cabelo. Sendo nazireu, ele não poderia beber bebida forte, consumir vinho. Sendo nazireu,
ele deveria manter a comunhão constante com Deus. Sendo nazireu, ele era separado. Por mais que Sansão quisesse ser igual, ou copiar o mundo, ele não era igual. Ele era diferente da maioria. Mas no seu casamento ele fez uma festa regada a vinho. Porque todo jovem da sua idade fazia. Por que ele não podia fazer? Se era bacana para todo jovem fazer, por que ele, sendo um jovem bonito, elegante, atraente, não poderia? Se a maioria fazia, por que ele tinha que ser minoria? Ele segue o conselho da minoria. Aliás, segue o conselho da maioria. E organiza uma festa. Começa a dar os primeiros passos de distanciamento da presença de Deus. E tem gente que pensa que a força de Sansão estava no cabelo. Estava não, irmão. A força de Sansão estava na presença de Deus. Porque quando ele estava com o cabelo cortado, Deus devolveu força a ele e ele derrubou os pináculos do templo. A gente sabe disso. Então a força não estava no cabelo. A força de Sansão estava na comunhão que ele deveria preservar todos os dias com Deus. Mas ele era diferente. Ele não era igual, ele era distinto, assim como cada crente que está aqui nesta noite. Principalmente os jovens, principalmente os adolescentes. Eu queria aconselhar os jovens e os adolescentes nessa noite e trazer a vocês um conselho dirigido por Deus. Redobrem a atenção, redobrem o cuidado. O inimigo das nossas almas está constantemente tentando tragar as vossas vidas. E o propósito dele, o desejo dele é fazer com que vocês sigam a massa, sigam a maioria. Charles Haddon Spurgeon disse que um cristão precisa aprender a dizer não. Para Spurgeon, aprender a dizer a palavra não é mais importante do que aprender latim, grego e hebraico. Deus te ungiu e concedeu a você capacidade em Cristo de dizer não. E isso é mais importante que saber qualquer outra língua humana. Porque dizer não em nome de Jesus ao pecado só é possível revestido pela graça, autoridade e poder supremo do Cristo que santifica. E esse Cristo que santifica mudou a tua história, trabalhou na tua vida e mudou tudo aquilo que você pensa. Portanto, jovens, adolescentes, senhores e senhoras, Deus nos capacitou com a possibilidade de dizer não. Temos isso em Deus, que nós possamos dizer não e que o nome de Cristo seja glorificado na nossa vida. Em segundo lugar, nós precisamos aprender sobre não seguir a opinião da maioria. Em terceiro lugar, eu pediria que os irmãos atentassem para o microfone, tá? Não atentem para nenhum movimento estranho. Porque o que o diabo, o inimigo da sua alma, deseja é que você não escute a mensagem nessa noite. E esse lugar aqui não é espetáculo para o diabo ficar tendo direcionamento ou tirando a atenção de crente. Esse lugar aqui é o lugar da exposição da palavra de Deus. Apenas escute a palavra de Deus. Apenas atente para aquilo que Deus deseja falar com você nesta noite. Amém? E aí ele então vai nos dizer o seguinte, o apóstolo Paulo. Capítulo 27, versículo de número 13. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: tenham atenção em relação à segurança. Olha só que coisa interessante o apóstolo Paulo vai dizer. Versículo de número 13. E soprando o vento sul, brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. O que é que o texto está nos dizendo? O texto está nos dizendo que quando eles estavam prestes a zarpar, nasceu um vento brando. E quando eles olharam para o vento brando, eles se encantaram com a brandura do vento.
E eles disseram: não vai ter problema, a meteorologia está do nosso lado, está tudo muito bem, obrigado. A gente não precisa se preocupar, as coisas estão no lugar. Olhando para a brandura dos ventos, diz a Escritura que eles intentaram navegar, mesmo sendo alertado pelo grande apóstolo Paulo. O centurião viu que havia tanta verdade no que Paulo dizia, que a Escritura diz que ele protegeu Paulo durante toda a viagem, e ficou ao lado de Paulo, porque ele sabia que Deus ia livrar Paulo. Se Deus livrasse Paulo, livrava ele também, que estava perto. Mas olhando para aquelas nuvens brandas, eles desejaram zarpar, desejaram partir. E quem de nós nunca fez isso? Quem de nós nunca foi encantado pela brandura das nuvens, pela tranquilidade dos ventos? Satanás esconde as mais densas e terríveis tempestades nos ventos mais leves e mais tranquilos. E existem pessoas que navegam para a tempestade por causa da brandura dos ventos iniciais. Quem disse que a tentação é carrancuda? Quem disse que a tentação não tem beleza? Quem disse que a tentação é desvestida de atratividade? A tentação é como um vento leve, é como nuvem branda. E a primeira coisa que ela faz é o crente deixar a vigilância de lado. A primeira coisa que ela faz é afastar o crente da oração, de permanecer na presença de Deus, de viver uma vida cristã sem oração. E já disse um teólogo, e disse isso com muita propriedade: é muito mais fácil você encontrar um morto respirando do que um crente. É muito mais fácil encontrar um morto respirando do que um crente sem oração. Você acha que é possível encontrar um morto que respire? É difícil. Pois esse teólogo diz que é mais fácil do que você encontrar um crente firme em Deus sem oração. Spurgeon disse assim: viva e morra sem orar, e você passará a eternidade no inferno orando. Frase difícil, né? Frase pesada, densa. Mas Spurgeon está dizendo: crente tem que viver orando, crente tem que morrer orando, e ele vai passar a eternidade bendizendo. Crente acorda em oração, crente caminha em oração, crente vive em oração, e ele vai passar a eternidade em celebração, bendizendo aquele que o chamou, aquele que o transformou. Crente, quando está em oração, olha para a nuvem branda e diz: eu estou vendo tempestade. Crente, quando está em oração, tem a visão de Paulo: não se encanta com a beleza das nuvens, vê tempestade aonde só existe brandura, porque ele tem a visão de Deus, tem a perspectiva de Deus, e ele não é enganado pelo inimigo das nossas almas. Quantas pessoas estão naufragando porque percebem apenas a beleza das nuvens, porque olham apenas para o tempo, porque acreditam apenas na palavra do meteorologista: vai ter nuvens tranquilas. Cuidado, irmão, o meteorologista não conhece o dono da vida. O dono da vida é Cristo Jesus, Senhor da história. Só Ele permite tempestade, só Ele acalma a tempestade. E se o meteorologista disse que o seu navio e o seu barco ia naufragar,
descansa na presença de Deus, porque o Deus que muda trajetórias e altera tempestades está aqui nesta noite, e a sua voz, a sua ordem, a sua palavra é poderosa para mudar toda a história. E aí ele não faz você se encantar com a beleza das nuvens, ele faz você se encantar com a transformação da tempestade. O crente, ele não é levado apenas pela beleza das nuvens no início da navegação. O crente é conduzido pela segurança de Deus em meio à tempestade, e ele caminha sabendo que Deus o guardará em todos os momentos da sua vida. Essa é a proposta de Deus para nós. E todos nós, enquanto crentes em Jesus, precisamos guardar isso no nosso coração. É muito importante, irmãos. E aí eu queria que você fosse para o versículo 18 e 19. Versículo 18 e 19. É muito importante que você leia comigo nessa noite. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. A tempestade se tornou tão densa que foi necessário os passageiros, os tripulantes, abrirem mão de suas próprias bagagens. Jogaram trigo e depois jogaram as suas próprias bagagens. Tiveram que lançar ao mar. E lançando ao mar, a polpa ficou leve e o barco suportou por mais alguns dias a tempestade. O Espírito de Deus está nos convidando a pensar nisso hoje, porque a tempestade se torna cada dia mais difícil quando mantemos sobre os nossos ombros uma bagagem pesada demais. Quando queremos navegar com a bagagem que nos traz mal, a embarcação não prospera. Existem pessoas aqui que estão carregando uma bagagem há tantos anos, já deveriam ter se desfeito dessa bagagem. Existem pessoas que estão carregando uma bagagem chamada amargura, ódio, ciúmes, medo, angústias, baixa autoestima, incapacidade, pecados inconfessos. São tantas bagagens que a gente vai agregando, e a gente vai percebendo um pouco do ditado hindu, né? A gente perde a vida para conquistar as coisas e depois vende as coisas para reconquistar a vida. E a gente vai reunindo bagagens. E a nossa navegação pesada. Aí o Espírito de Deus reserva essa noite para dizer a todos nós: Deus tem um mar onde você pode lançar essa bagagem. A Escritura diz que todos os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. São lançados na profundidade de um lugar que o próprio Deus decidiu não visitar. Deus tem um mar, Deus tem um lugar para estas bagagens. Que hoje à noite você possa sair deste lugar leve. Que hoje à noite você possa sair deste lugar desfazendo-se daquilo que tem colocado peso sobre os teus ombros. Deus deseja te levar às águas tranquilas, mas as águas só serão tranquilas se você aliviar a sua embarcação. As águas só serão tranquilas se você colocar fora algumas bagagens
que te foram impostas e outras que você mesmo adquiriu, deixe para trás em nome de Jesus e permita que o Espírito de Deus faça uma limpeza, uma faxina, restaure o que precisa ser restaurado, altere o que precisa ser alterado e te leve ao porto seguro, porque essa é a promessa de Jesus para as nossas vidas. Gente, a Escritura diz que cada um pegou a sua própria bagagem e foi jogando. Às vezes nós cuidamos tanto da bagagem dos outros, que não percebemos que nós temos um quarto cheio de monturos. Às vezes nós estamos tão preocupados que o nosso cônjuge deixe para trás um defeito, uma deficiência, que a gente não percebe que existe muita coisa a ser lançada ao mar. Sabe qual é a proposta de Deus, irmãos? É que a navegação seja tranquila. Sabe qual é a proposta de Deus, irmãos? É que a navegação seja uma bênção. E a navegação só será uma bênção se eu levar para a navegação apenas o necessário. E apenas uma coisa te é necessário: tenha bom ânimo, tenha coragem, confie ao Senhor a sua vida, confie ao Senhor a sua casa, confie ao Senhor o futuro dos seus filhos, confie ao Senhor o seu ministério, confie ao Senhor tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você sonha em ser, porque o Senhor conduzirá a tua embarcação para a glória do nome dEle, para a glória do nome dEle. E aí, queridos, nós temos que pensar sobre isso. Entregar a embarcação não é sofrer prejuízos. Entregar a embarcação é viver levemente. Às vezes nós estamos tão apegados a algumas coisas que a gente entende que aquilo é nosso. Não é. Nu você veio e nu você vai voltar. Só existe algo que é nosso: a presença de Deus, porque nós pertencemos a Ele e Ele pertence a nós, porque nós somos dele e Ele é nosso, porque Ele nos comprou e participamos dessa negociação quando aderimos à sua verdade e quando buscamos obedecer à sua palavra. E aí nós temos paz, temos paz. Paulo, então, vendo a tribulação, Paulo expressa 3 conselhos para aqueles homens. Eles já haviam jogado parte da armação do navio, eles já haviam jogado o trigo e eles já haviam jogado as bagagens. E aí Paulo traz 3 conselhos. Primeiro conselho, versículo de número 25. Portanto, ó varões, tende bom ânimo. Oh, coisa linda, né? Glória a Deus. Porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Simplificando, o conselho de Paulo é assim: irmãos, Deus prometeu que nenhum cabelo ia se perder. Então tenham bom ânimo, porque aquele que prometeu é poderoso para cumprir a sua promessa. Tende bom ânimo, porque não foi homem que vos transportou das trevas para a luz, mas foi o Deus Criador de todas as coisas. Segundo conselho de Paulo, versículo de número 30. Caminha comigo aí. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa. Pastor, o que é isso? 276 pessoas prestes a naufragar. Os marinheiros mancomunaram entre si e disseram assim: vamos fugir.
só a gente. A gente pega uma espécie de bote e a gente vai embora. Aí Jesus estava com Paulo. Paulo se aproxima deles e diz assim: a promessa foi feita a todos. Fiquem unidos. Diz aí para o irmão que está do seu lado, diz assim para ele: estamos na mesma embarcação. Diz assim para ele: vamos passar pela tempestade juntos. Profetiza isso para o teu irmão, diz assim: vamos passar juntos pela tempestade. Você não está sozinho, meu irmão, você não está sozinho, nós vamos passar juntos. Não vai ter ninguém aqui que vai ter livramento e outros não terão. O livramento é para todos, o livramento é para todos, a promessa é para todos. Quem está na embarcação terá livramento de Deus. Ela prova, glória! Glória a Deus. Se está na arca, tem livramento. Se está na igreja, tem livramento. Se está na presença de Deus, tem livramento. A promessa de Deus afeta a todos nós. Todos nós somos afetados pela promessa de Deus. Glória a Jesus. Então o primeiro conselho de Paulo é: tem de bom ânimo, foi Deus que prometeu, gente. E o segundo conselho de Paulo é assim: ficai unidos, porque na união a promessa de Deus se estabelecerá. Glória a Jesus, glória a Jesus. Terceiro conselho de Paulo, vamos caminhando? Versículo 34. Porquanto exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da vossa cabeça. Paulo diz assim: vocês estão famintos, vocês têm que se alimentar, porque já já nós vamos precisar de esforço físico. E a Bíblia diz que eles pegaram trigo, cozeram pão e comeram, até ter revitalizado as suas energias. A Bíblia diz: uma vez revitalizada a energia de todos, eles sentiram o seu espírito em esperança. Olha que coisa linda. Paulo está dizendo assim: eu quero trazer um outro conselho para vocês. Alimentem-se, porque o milagre de Deus está diretamente relacionado à responsabilidade de vocês. Isso é lindo demais, né? Isso é extraordinário. Porque Paulo poderia dizer assim: vocês podem ficar com fome, Deus vai enganar a fome, vocês vão boiar de tanta fome no mar. O milagre de Deus precisa de bom senso, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Pastor, Deus precisa de alguma coisa para fazer? Ele faz o que Ele quer. Faz o que Ele quer. Mas nós precisamos, irmãos, perceber esse aspecto da lógica. Eu já estive conversando com 3 pastores e um dos pastores disse assim: irmão, tem um homem que Deus está usando no Brasil, que ele ora e a pessoa perde 50 quilos só com a oração. Aí eu, esperando que o outro pastor fosse repreender ele, dizer: meu irmão, deixa de tribulação, acreditar numa tribulação dessa. Você sabe o que foi que o outro disse? Homem, diga onde é que esse homem está, porque a minha esposa está precisando perder uns quilinhos. Aí eu digo: é um atribulado um camarada desse. Você sabe o que é que Paulo diria? Feche a boca, irmão. Sim ou não? Sim. O que é que Paulo está dizendo? O milagre de Deus está diretamente ligado à sua responsabilidade. Às vezes a gente age de forma irresponsável e quer que Deus assuma as nossas irresponsabilidades. E Paulo está dizendo: não, você quer milagre de Deus? Quer viver do milagre de Deus? Quero viver do milagre de Deus. Então se alimente direito. Glória a Jesus.
Quer ter força para nadar? Então se alimente direito, que Deus vai te dar força. Mas Deus não vai mandar força espetacular, não. É do pão que Ele deu. Depois pode jogar o pão fora para aliviar o barco. Mas se você estiver revitalizado, a graça de Deus será sobre a sua vida e o milagre de Deus vai te levar ao lugar que Deus deseja para a sua vida. Tem crente, irmão, que em nome de Deus vive de forma irresponsável. Tem crente que em nome de Deus vive de forma incoerente. E o Senhor Jesus está nos ensinando por meio do ministério de Paulo nesta noite. Alimentem-se, alimentem-se. Porque o milagre de Deus está diretamente ligado à capacidade que vocês têm de agir de forma responsável. Nós precisamos agir de forma responsável. Pastor, e se dos 276, 10 não comessem, o que aconteceria? Eu não sei, irmão. 10, todo mundo comeu? Você já viu essas perguntas, né? Os irmãos têm umas perguntas. Irmão, e se Adão não tivesse pecado? Eu não sei, irmão, Adão pecou. Então, eu não sei, não dá para saber. Ninguém tem presciência, só Deus tem. Uma coisa eu sei: quando Deus promete e eu assumo responsabilidade, Ele cumpre. O que Paulo está dizendo é o seguinte: você tem promessa de Deus? Pois não escute aquele hino: quem tem promessa de Deus não morre não, pois tem a fé de Abraão, que é mentira, viu? Quem tem promessa de Deus morre, viu? Fique sabendo disso. O escritor aos Hebreus diz lá no capítulo 11: os heróis da fé morreram sem ver a promessa. Quem tem promessa de Deus morre. Porque existem promessas que Deus fez a você, que você só verá cumprida na eternidade. Gente, quando a gente morre não se acaba não. Quando a gente morre começa. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Agora, quem tem promessa de Deus verá a promessa cumprida, porque Deus cumpre a sua promessa. Se não nesta vida, cumprirá no porvir. Mas tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre para a glória do nome dEle. Agora, cabe a mim me alimentar. Cabe a mim estar no lugar. Cabe a mim assumir responsabilidades. E cabe a mim dizer sim à voz do Espírito de Deus na minha vida. Se eu fizer isso, as promessas de Deus encontrarão caminho. E se elas encontrarem caminho, elas encontrarão destino. E o destino é a vontade de Deus para todo crente que aceitou a Jesus e que vive em novidade de vida. Vamos caminhar. Para concluir, versículo de número 41. A última lição que nós vamos aprender do livro de Atos nessa série. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Durante 14 dias, o barco sofreu, perdeu partes de sua estrutura, mas não naufragou. Mas quando a proa do barco se aproximou de um barranco de areia, a Escritura diz que o barco fixo no solo, a polpa partiu-se, o barco se desfez. E sabe quando foi que o barco se desfez? Quando saiu do seu habitat natural. Portanto, o último conselho de Deus para nós é: permaneça navegando. Permaneça navegando. Eu não sei se a tua tempestade está há 2 anos, eu não sei se faz 3 anos que você não vê o sol, eu não sei se faz 4 anos, 5 anos. Continue navegando. Não pare, em nome de Jesus, não pare. Você já perdeu algumas coisas por causa dessa tempestade, mas Deus tem te dado vida e você ainda está sendo sustentado por Ele. Não pare. Se você parar, você morre. Pastor, o que é que Deus vai fazer? Deus vai retirar todos os barrancos de areia? Não. Deus vai te ajudar e te guiar e desviar a tua embarcação dos barrancos de areia. E ainda que você seja guiado em tempestade, o seu destino não é o naufrágio. O seu destino é o porto seguro, a presença de Deus. Portanto, não pare. Quando você não tiver mais forças para vir à igreja, venha mesmo assim.
Quando você se sentir indigno de se sentar nesse lugar, venha mesmo assim. Quando você se sentir machucado pelas tempestades e quebrado pelas dores da vida, venha mesmo assim. Não saia. Aqui é o teu habitat natural. Aqui é o lugar onde Deus fala contigo. Aqui é o lugar onde Deus te renova, onde Deus te restaura, onde Deus te dá forças. Aqui é o lugar do livramento de Deus. Esse é o lugar do livramento de Deus. Esse é o lugar da promessa de Deus para nós, irmãos. Fica de pé, igreja do Senhor. Glória a Jesus. Nós vamos cantar um hino. Eu queria chamar os irmãos do grupo de louvor para celebrar a Deus. Vamos cantar um hino abençoado. Eu quero que toda a igreja cante ao Senhor. Toda a igreja celebre ao Senhor. Continue adorando, continue bendizendo, porque bom é o Senhor e muito digno de louvor. Glória a Deus. Próximo domingo, encerramento da Escola Bíblica Dominical. Consagração das 8 às 8h40, café da manhã, aula até às 10h30 e de 10h30 às 11h de canto. Você é nosso convidado. Nós estaremos ministrando aula para os senhores e senhoras domingo. E nós teremos as demais salas divididas na comunidade. Venha em nome de Jesus.